Olá, sejam bem-vindos. Bruno, Ana, oi, sejam bem-vindos para nossa live. Kelly, Alisson, Romênia, Bruno Moura, tudo bem com vocês? Que alegria ter vocês aqui comigo. Daqui um pouquinho a nossa convidada especial tá chegando por aqui. Pamela Iaponira, não vejo a hora de conversar com ela, tô morrendo de saudade. Suzana, Edmar, sejam bem-vindos. Joaquina, Thaís, Miriam, que bom receber vocês. Hoje a gente tem uma convidada super especial. Gente, a Pamela, ela tem apenas 28 aninhos, mas ela tem uma história incrível com missões no sertão do Brasil, que vocês têm que ficar do começo ao fim. A gente vai se emocionar juntos, a gente vai chorar juntos. Se tiver apaixonados aí por Jesus, apaixonados pelo ID, fiquem. Fiquem, porque esse é o nosso ambiente. Será lindo. Inês, Fernando, Atenildo, Aline, gente, a Rai, Daniel, muita gente legal, hein? Tô gostando dessa live já tô gostando. Hello. Ai, gente, vou dar algumas informações aqui da minha convidada especial enquanto ela tá entrando. Poliana também. A Pamela, ela tem, ó, vou passar aqui, ó, 28 aninhos, já falei pra vocês, né? A formação dela foi em marketing. Ela é filha da Maria. Ela é noiva do Nilson. Ela tem um hobby que é ler. E ela é apaixonada por Jesus. Ela é uma fofa. Ela é linda demais. Linda demais. Quem tem amizade com ela, dá um oi aí. Quem são os amigos? Ela é incrível, né, pessoal? Vocês concordam comigo? Ela já chegou. Pamela Iaponira já chegou ali. Deixa eu já convidá-la. Pamela, vamos lá. Ela tá chegando. Isto. Vou mandar o convite para você. Vou adicionar aqui e vamos aguardar essa linda. Opa, chegou! Vamos arrumar aqui, que eu também vou arrumar o meu. Tá deitada ou tá em pé? Tá deitada. Eu arrumei isso. Eu arrumei o meu aqui também. Tá bom aí, pessoal? Tá todo mundo enxergando a gente bem aí? Pamela, seja bem-vinda. Continua linda, minha amiga, que eu amo tanto. Muita saudade de você. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Seja bem-vinda. O pessoal tá aí, pode cumprimentar o pessoal, fica à vontade. Ai, obrigada. Saudade também, Kézia. Muito bom. Agradeço por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco, né, do que o senhor tem feito e fez na minha vida. Muito obrigada mesmo. Uma honra poder ter esse tempo aqui. Imagina, a honra é minha de ter alguém que possa nos inspirar, né? E assim, com tanta coisa boa para compartilhar, eu estou muito feliz mesmo. Pamela, eu Ai, vou contar pro pessoal como que a gente se conheceu, posso? pode, claro. Vou contar como que foi, gente, uma situação totalmente inusitada, mas preparado por Deus. É uma história linda como a gente se conheceu. Eu trabalhava numa empresa e
nós estávamos tentando implantar um sistema, um departamento lá de marketing. E eu fui contratada nessa empresa para ser gerente comercial. E lá tinha o setor de custos, então a minha formação em controladoria, né? Então tinha tudo a ver ali, porque eu tinha que elaborar ali junto com o pessoal as propostas comerciais, né? E aí o departamento de marketing surgiu e vamos atrás dos currículos, receber os currículos das pessoas. De repente, gente, o currículo da Pamela para nas minhas mãos. Nós tínhamos uma equipe na época de umas 18 pessoas lá, né, Pamela? Eu era gerente, o setor tinha uns 18, né? Por aí, eu Por acredito. aí, né? Era bem grande a empresa. E aí eu fiquei com a missão de contratar a Pamela. E aí nós fomos para a entrevista. E na entrevista, algo me chamou a atenção nela. E eu falei, eu vou contratar essa menina. Por mais que... É engraçado, né, Pamela? Por mais que as outras, elas tinham até mais qualificação, mas Deus queria você. E eu me identifiquei com você. Você se lembra da nossa entrevista? Lembro. A gente bateu um papo e você foi muito sincera. Eu gostei muito que você, olha, isso aqui eu não sei fazer, mas eu me dedico e aprendo. E ela me chamou a atenção com a humildade dela, com a simplicidade que ela conversava comigo. Contratei-a e a gente trabalhando o dia a dia, não falávamos de problemas, não falávamos de Jesus, não falávamos nada disso, mas eu sempre tinha ali uma mensagem antes de começar o dia, lembra, Pamela? Que a gente reunia a equipe e eu lá toda metódica ia dar uma palavra de Deus para todo mundo, né? A gerente que queria colocar Jesus na vida das pessoas, mas era difícil, né? Mas estava lá a Pamela. Gente, eu sei que passaram-se eu passei 7 meses somente nessa empresa e eu vou contar para vocês, olha o que Deus fez. Eu fiz com que o setor, a gente cresceu, né, Pamela? As vendas foram lá em cima, os contratos ficaram muito bons, os clientes aumentaram e aí Deus, de repente, muda tudo. Só que aconteceu uma coisa antes da mudança. Eu estava no estacionamento da empresa numa sexta-feira, um dia antes da festa de confraternização, e eu encontrei a Pamela no estacionamento e nós sentamos no banquinho. E naquele banquinho, enquanto a gente esperava os nossos carros virem buscar carona, eu não me lembro muito bem, ali a Pamela começou a desabafar comigo de um relacionamento conturbado que ela estava. E ela estava totalmente confusa, os pensamentos dela não estavam em ordem, uma tristeza muito grande, um conflito interior que ela estava. E, gente, Deus preparou que ela começou a desabafar comigo naquele estacionamento. E eu fui e comecei a falar de Jesus para ela. E naquele momento, Deus colocou no meu coração. Fala para ela que ela é especial, que eu tenho um propósito na vida dela, que eu tenho um plano para realizar na vida dela. E por mais que a Pamela não me entendesse naquela hora, porque ela estava numa situação muito difícil, mas ela me ouviu. Lágrimas desceram dos olhos dela. Verdade. E eu pude falar ali de Jesus para ela de uma forma muito intensa. E nós nos despedimos. Quando foi no sábado, nós fomos para a festa de confraternização da empresa. Voltamos na segunda-feira para o trabalho. Era 9 horas da manhã e eles me chamaram no RH e me mandaram embora. Eu tinha feito tudo certo naquela empresa.
Não tinha motivos para ser mandada embora. Não tinha motivos para que o meu tempo ali acabasse naquele dia. Mas para Deus já tinha feito o propósito dele, que era, desculpa, gente, eu estou muito emocionada, que era ser usada para falar de Jesus para Pamela, para que uma semente fosse plantada. E nós não sabíamos o que iria acontecer depois daquilo. O que a gente sabe é que depois de 15 dias exatamente, o encosto que estava na Pamela, né, Pamela? Aquele homem que sugava as energias dela e que não deixava ela ser quem Deus queria que ela fosse, saiu da vida dela depois de 15 dias. A Pamela conheceu realmente a Jesus, frequentou uma igreja evangélica depois desses 15 dias, realmente se consagrou ao Senhor. A vida dela mudou completamente e é isso que ela vai nos contar com muita alegria, né, Pamela? Eu fico muito emocionada porque eu chorei durante um mês sem entender o porquê que eu tinha sido mandada embora daquela empresa. Porque estava tudo certo. Eu recebia elogios de todo mundo, eu recebia os parabéns de todo mundo, todos os clientes que a gente conquistou, o trabalho que a gente fez. Mas Deus tinha um plano. E quando nós somos escolhidos, onde o Senhor nos colocar é porque Ele tem uma vida ali importante, ou muitas vidas. E a vida da Pamela, depois que eu saí daquela empresa, ela evangelizou o dono da empresa, que antes de falecer, ela falou de Jesus para ele, porque ela já estava convertida. E depois ela se tornou essa mulher que ela é hoje, que eu dou glórias a Deus pela sua vida, Pamela. E me conta, Pamela, senão eu vou ficar aqui falando do que Deus faz, que é coisas maravilhosas. Me diz, Pamela, como foi que Deus providenciou as coisas para você iniciar essa vida de missionária, para você ir para o sertão do Brasil? Conta pra gente, Pamela. Não pode me emocionar, né? Porque essa história realmente, de como nós conhecemos, foi muito emocionante, porque desde a contratação, eu lembro que eu estava entregando o currículo e aí eu nem lembrava do que eu tinha me levado o currículo para a empresa, né, onde a gente trabalhava. E eu lembro que na entrevista eu me emocionei muito quando você saiu da sala, quase que você ia ver com, né, com o diretor, eu me segurava as lágrimas porque era tipo, era algo que eu nunca tinha sentido na vida, sabe? Você tá numa entrevista de emprego, você sentiu vontade de chorar, porque, meu Deus, e o senhor realmente estava fazendo algo, né? E como tudo isso aconteceu depois, né, de 15 dias que a gente teve aquela conversa, e aí eu rompi o relacionamento e eu ouvia, né? Eu ouvi muito falar de Jesus através da sua vida, através da vida de outras pessoas. E eu sempre quis conhecer esse Jesus. E eu sempre quis ter um verdadeiro encontro com ele. E eu lembro que eu sempre fazia uma oração, que eu queria ser de verdade, né? Que eu não queria. Porque eu tive muito contato também com pessoas que se afastaram. E era por N motivos que as pessoas se afastavam, né? Porque pessoas falaram dela, porque o pastor fez isso, aquilo, e eu falava, não, Senhor, eu quero conhecer o Senhor e eu quero olhar só para você. Eu não quero, sabe, entrar em algo e depois sair, porque por mais que eu não conhecia, eu sabia que a partir do momento que eu estivesse com ele, eu ia carregar o nome dele. Então, quando as pessoas fossem olhar para mim, automaticamente ia assimilar com ele. O que as pessoas iam falar dele? Porque eu via tantas coisas, as pessoas falando assim, as pessoas se escondem atrás da Bíblia, ou, né? Então, assim, eu sempre, eu tinha isso na minha mente. E aí, na igreja onde eu frequentava, acabou surgindo para ir numa escola de missões, que era lá em Goiânia.
E essa escola de missões era 21 dias. E eu ouvindo aquilo, meu coração queimou. Eu falei, eu quero ir, né? E eu fui, falei com a pessoa que era responsável. E eu lembro que eu conversei na época com a diretora da empresa e falei, nessa data vai ter esse evento, eu posso me programar para ir? Ela falou assim, não, você pode se programar. Só que as coisas tudo mudou o gerente e chegou na data, eu descobri que eu não poderia mais ir para esse lugar. Aí eu falei, e agora, meu Deus? E aí eu fui no banheiro, eu lembro até hoje, eu orei, eu falei, Senhor, mas o senhor que sabe, né, se é hora de eu ir ou não. E aí ele falou, vai lá agora na sala da diretora. Eu fui lá e falei, você lembra que você tinha me falado, que eu tinha te falado dessa viagem? Não lembro. Eu falei, então, a pessoa, né, o gerente falou que não tá liberado para eu ir. Aí ela falou assim, quantos dias você precisa? Aí eu falei, 21 dias. Ela ligou na hora, no RH, libera 21 dias para Pamela. Aí eu fiquei assim, eu falei, ai, obrigada. E aí eu conto essa história porque desde o princípio o Senhor estava em tudo. E num dia antes de eu viajar, as meninas ficaram brincando do comercial. Ah, como foi cancelado suas férias. Aí minha diretora falou assim: você é doido eu cancelar férias dessa menina? Deus desce do céu e me castiga, não posso fazer isso não. Aí eu fiquei, meu Deus. Então, assim, foi muito de Deus para eu ir para este lugar. Quando eu cheguei lá, lá tem um ensinamento sobre missões, sobre caráter, sobre adoração, e foi um lugar muito impactante para mim, foi um divisor de águas, porque literalmente eu descobri o papel da igreja, que era ir para os perdidos, né? E o meu coração já queimava, porque não tinha uma forma de gratidão a Deus compartilhar aquilo que ele fez comigo, porque eu seria muito egoísta não compartilhar o que Deus fez comigo, né? E eu sei que isso está disponível para todos aqueles que crêem nele. Então, o que Deus fez na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer um, só basta eu ir e falar dele, e o resto ele faz. Então, no último dia desse congresso de missões, eu lembro que eu estava pedindo para Deus uma direção, porque eu fazia parte de um movimento já de unidade na cidade e eu tinha um desejo muito grande de ser discípula, de ser discipulada. Eu tinha um desejo muito grande de seguir Jesus, mas eu não tinha todo o suporte na onde eu estava. E aí, um dia antes de eu viajar, Deus falou assim para mim: eu me via no sertão nordestino e ele falava assim: o seu pastor vai ser o pastor Rafael, que é o meu pastor atual, e ele vai ser o pastor que não vai abandonar os missionários no campo. E aquela palavra selou no meu coração. E eu voltei para São Paulo, continuei trabalhando e para mim, aonde eu trabalhava, ali foi o meu campo missionário, porque ali eu fazia, evangelizava, orava, levantei literalmente assim na sala onde a gente tinha, o meu horário de almoço muitas vezes não era comida, mas era a oração. Eu orava para que o Senhor realmente alcançasse a vida dos diretores, a vida de todos ali. E depois de um ano certinho que eu estava ali, eu recebi, né, o meu chefe me ligou, falou, como vem aqui. Aí eu fui, né, ele falou, não sei o que aconteceu, mas a diretoria resolveu te desligar. Eu, ai, glória a Deus! Eu falei, como você tá doido? Como você faz isso? Eu, não, é porque eu tava esperando esse dia. E aí ele falou assim, Você orava por isso, né, Pan? eu orava, eu sabia que um dia ia chegar, não sabia o dia, mas sabia que uma hora ia chegar. E aí ele falou, se você precisar de uma carta de recomendação, eu falei, não precisa, tá tudo certo. E o mais incrível de tudo é que quando eu saí da sala, geralmente quando você é desligado de lá, você sai, você pega suas coisas, já tem que ir correndo embora. Mas não, eu saí de lá, aí a moça falou assim, fica à vontade aí, se você quiser passar alguma coisa pro seu e-mail. Quando você estiver disponível, você me liga e eu subo para desconectar seu notebook ou seu computador. Eu falei, tá bom. Me despedi da empresa inteira. E foi tão marcante que eu fui num departamento e quando eu fui abraçar, né, uma das meninas, e aí eu falei, eu fui desligada, e ela me abraçava, que ela soluçava, assim, ela tremia, e ela falava assim para mim, agora você vai cumprir o seu propósito. Uau!
E ela não é cristã, e o Senhor, sabe, movendo assim, e foi assim, um aquebrantamento. E naquele momento Deus falou para mim, o seu propósito aqui, ele foi cumprido. Porque, né, eu imaginava que lá teria que acontecer, não, mas o que tinha que acontecer, aconteceu naquele lugar. E como você falou, né, foi o diretor, e era tão engraçado que depois que teve essa conversão, eu trabalhei depois com uma pessoa e ela de repente virou a cara para mim, né? E as pessoas falavam, vai que você tem sangue de barata, não sei o que. Eu falei, não, gente, deixa. É quando eu fui para esse curso de missões, quando eu retornei, uma pessoa me cobriu. E essa pessoa falou assim para ela: nossa, essa menina aí, ela é protegida por alguém aqui dentro, porque não é possível. Daí a menina perguntou, eu perguntei como tinha sido e tal. E ela falou, Pamela, nossa, essa pessoa não gosta mesmo de você, né? Eu falei, nossa, agora eu vou ter que orar mesmo, né? Pra ver dessa pessoa, porque eu não sabia que era tanto assim. E aí ela falou assim, você é protegida por alguém aqui dentro? Porque ela falou que não sabe por que, que você tá aqui dentro ainda. Eu falei, claro que eu sou. E ela, porque? Eu falei, oxe, por quê? Aí ela falou, porque pelo que as pessoas falavam, que elas chegavam muito nos diretores e ninguém entendia até o relacionamento que eu tinha com o dono da empresa. Mas eu não fiz nada. Simplesmente o Senhor que, porque era o propósito de Deus, né? Para que eu falasse, eu era ousada mesmo, eu falava para todo mundo, eu ficava lá e então foi assim que começou. E quando deu o tempo certo, o Senhor foi Você e foi mandada embora da empresa na hora certa, né? Deus cuidou de você dentro da empresa até chegar o dia em que, não, agora é hora dela ir para o campo, né? Sendo que exatamente. dentro do seu coração você já orava por isso, né, Pamela? É muito lindo, né? Quando a gente... Às vezes também a gente se prepara, a gente estuda, pensando que a gente vai seguir em uma profissão, mas os escolhidos de Deus, ele tem o tempo certo em todos os lugares. E Deus envia e prepara tudo para que flua, as portas se abram e a gente vá para o lugar correto, porque dentro de nós existe já a certeza, né? Não, eu tenho que ser usado por Deus. Então, o que me aconteceu, eu vou ter que aceitar, né, Pamela? É, E foi e o que foi, você aceitou e bem, né? foi muito marcante assim na minha vida, tanto quando Deus falou para mim sobre para onde eu iria e eu fiquei só aguardando. Quando chegou o tempo que eu saí, era uma alegria, gente, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu saí daquela empresa, nossa, ficava, meu Deus, foi mandado embora, meu Deus, ah, meu Deus. Sabe, você ficava assim, e daí o senhor falou para mim, chegou a hora de você ir. E aí ele me levou para consertar algumas áreas que eu precisava consertar. E aí eu falei, fui. E antes de falar com o meu pastor, eu falei com a minha mãe e falei com o meu pai. E depois falei com o meu pastor. Aí meu pastor falou que ele já sabia que Deus tinha falado comigo. Ele, então, né, vamos, porque a gente anda muito baseado na palavra, né? Porque todos nós somos chamados para o ID, mas o Senhor, ele cumpre a palavra dele. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra para este momento que eu vou viver. E aí ele me deu João 12, 24, 25, 24, 25, 26. E foi uma palavra assim que quando eu abri a Bíblia, ela saltou. E foi uma palavra que marcou muito e até hoje eu ando por ela. Que é a palavra que está escrito, né? Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Então, ou seja, os frutos só iam dar se literalmente a semente ela caísse na terra e ela morresse. Sim. E no 26 fala que aonde o Senhor está, eu teria que estar. Então, aonde Jesus está? Né? Jesus está nos perdidos, nos órfãos, nas viúvas. Ele está naquele que está querendo ir, cumprir o id dele. Então, essa palavra ela marcou muito. E eu fui, e aí eu fui enviada para missões. E o mais incrível é que o quê? É que na cidade tava tendo um movimento de unidade entre os pastores. E eu fui a primeira missionária a ser enviada da minha igreja, e eu fui a primeira missionária enviada em unidade com a igreja de Suzano.
Então, e ainda, né, o conselho de pastores que me enviaram falou assim: você é uma resposta de oração, porque nós oramos para que um dia nós vivêssemos a unidade em missões também. Uau, E que aquilo, lindo. nossa, fiquei, meu Deus, sabe? E quando eu cheguei no Juazeiro, que eu, sabe, eu coloquei o pé ali, é como se tudo que eu tivesse aprendido ou vivido em São Paulo, é como se tudo fosse assim, o senhor tivesse tirado e falasse assim, agora você vai começar de novo. Deixa eu te ensinar, né, como é que Nasceu você de vai novo, fazer. né? É, e Você chegou foi lá como, você se sentiu como um bebê que tem que aprender tudo de novo. tudo de Meu novo, Deus. tudo de novo. E foi muito bom porque todo dia de manhã, quando a gente acordava, às 6 da manhã, era muito marcante, porque quando eu sentava na mesa para ter um tempo de comunhão, de oração, de leitura, eu chorava porque eu estava vivendo uma resposta de oração. Eu estava vivendo, sendo discipulada, porque eu fui morar com um casal de pastores, com outros missionários. E para mim, aquilo para mim era uma riqueza, sabe? Ter a oportunidade de viver com outras pessoas, de aprender, de ser discipulada e ensinar. Então, isso ardia no meu coração. E todo dia de manhã, quando eu orava, eu chorava, porque era uma gratidão que eu tinha a Deus por tudo aquilo que estava fazendo, né? Eu tenho um versículo que você postou aqui, Salmo 90, 12. Você postou algum dia no seu Instagram. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí você colocou uma frase: a vida é muito curta para não dedicá-la a quem pode eternizá-la. Que lindo! A sua vida foi totalmente entregue nas mãos de Deus para Ele usar, né, da forma dele. E é muito legal essa comparação aqui. Se ela é curta, então por que, que a gente deixa, né, de entregá-la àquele que pode nos levar para a eternidade e fazer ela ser eterna, né? Muito legal essa frase, eu gostei. Separei aqui. Fala Então, pra gente, Pamela, como foi lá no sertão do Brasil? Descreve pra gente. Quando você chegou, você teve toda essa experiência do tratar de Deus ali, do novo, dos ensinamentos. E como foi colocar a mão na massa? foi desafiador, porque eu era uma pessoa bem religiosa, assim, na questão em que sentido? Porque lá a gente seguia o evangelismo, o discipulado e o envio. E foi essa ordenança que o Senhor nos deu. A gente não só fazia o evangelismo, não, a gente seguia todo o processo para que literalmente a pessoa vivesse o evangelho. E para mim era muito rápido para a pessoa, né, fazer. E as pessoas tinham pessoas que realmente elas nasciam de novo muito rápido. E às vezes a gente quer fazer no nosso tempo, não, mas como que pode? Uma pessoa, né? E basicamente isso foi bastante desafiador para mim, porque você vem de uma configuração de uma igreja que tem todo aquele, né? São 3 anos assim, depois isso aqui, aí depois você vai fazer, né? E lá no sertão é totalmente diferente, porque é um campo que ele tá branco, tem poucos trabalhadores, e são muitas pessoas que, né, que a partir do momento que elas conhecem Jesus de verdade, elas querem, e elas são as samaritanas, sabe? Que acabaram de conhecer realmente o Jesus, estão anunciando e vai trazer para que você possa ensinar. Só que nosso trabalho lá é de implantação de igreja, não ficar lá por toda a vida, mas é preparar pessoas para que elas dê continuidade naquilo que a gente começou. Porque a gente quer ir por todas as nações. A gente literalmente quer viver Mateus 28, 19 e 20. Então, quando eu cheguei lá inicialmente, eu cuidei das crianças e foi muito impactante para mim, porque as crianças, elas literalmente me ensinaram muito. E eu lembro até hoje de uma célula que eu fiz com elas, e era uma célula bem dinâmica, e eu orei, coloquei algumas atitudes que eu sei que as crianças tinham, e
dividi entre elas, peguei uma lousa e cada uma foi discernindo. Eu coloquei o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E elas foram lendo e foram colando, né? E ali elas falavam, tipo, falar palavrão, desobedecer mãe, né? Dançar funk, sei lá. E elas iam colando. E no final, elas falavam, e aí, gente, o que, que vocês, né? Agora vocês, um pouco, vocês sabem o que agrada a Deus e o que não agrada. Como que tá sendo a vida de vocês? E aí, muitas delas ficaram assim, né, paradas. Eu falei, vamos ter um tempo agora para pedir, vamos agradecer a Deus, né? Por tudo aquilo que ele já mudou na nossa vida, mas também nos arrepender daquilo que a gente ainda está fazendo, que a gente sabe que desagrada ao Senhor. E naquele momento, uma das meninas começaram a tocar, a louvar, e a gente começou a orar. As crianças choravam, choravam, que elas tremiam. E a célula dos pais acabaram, porque eram simultâneas, né? Os pais estavam recebendo ensinamento, as crianças também. E as células acabaram e a gente ficou lá e elas choravam, e aí passou mais do tempo, eu perdi, gente, né? Tá tudo bem. Aí eu falei, o que que aconteceu, né? Para ouvir deles, tia, eu senti uma coisa, uma presença. Aí a outra eu senti uma mão assim sobre mim, e assim elas choravam, choravam. E eu fiquei, meu Deus, e isso tudo o Senhor fazendo. Sabe? E a gente fazia muitas aulas ilustrativas para elas entenderem, porque muitas estavam na escola, mas não sabia ler, os pais não acompanhavam. Então, isso foi muito marcante na nossa vida, assim, que eu fiquei assim, meu Deus, o que o Senhor faz? E aonde você passava assim, as crianças, tia, não sei o quê. Então, foi um dos eventos que a gente fez com eles, porque as crianças também precisam ser evangelizadas, elas também precisam se arrepender, elas também precisam do Senhor. Então, na linguagem delas, nós evangelizamos e o Senhor veio sobre elas e veio com arrependimento. Então, a gente vê que todos precisam ser alcançados, né? Nós não podemos desprezar as crianças. Então, foi um tempo muito bom com elas. Inclusive, uma das meninas que está aqui na live, a Suzana, eu, né, acabei preparando ela nesse tempo para que ela desse continuidade com as crianças. Ela também teve muita experiência com as crianças na célula. As meninas iam dormir na casa dela, contar coisas, né? Então, é incrível, assim, o que o Senhor fez naquele lugar. Também teve adolescência, e era assim, tipo assim, surgiu uma vaga para tocar violão, e eu amo violão. E eu fui na escola para fazer aula de violão, mas com um propósito, né? Alcançar aqueles adolescentes daquele lugar. E o Senhor, e a gente começou lá, e aí eu comecei a ter amizade com os adolescentes e abri uma sala de adolescente no centro da cidade. E um dos adolescentes, ele se converteu, era uma pessoa bem tímida, sabe? E depois ele que foi um líder em treinamento meu, e ele se batizou. E foi muito incrível, porque quando ele recebeu Jesus, depois a gente faz uma consolidação, né? Essa pessoa entende o que ela fez. E aí, quando eu perguntei para ele no outro dia, eu falei, Pedro, você sabe o que você fez? Ele falou, sei. Eu falei, quando você recebeu Jesus, o que aconteceu com você? Eu me tornei filho de Deus. Agora eu sou uma nova criatura. Aí eu falei, quem te falou eu? Quem te falou isso? Eu sei. Eu falei, meu Deus. E eu ensinava ele, mas ele que me ensinava. Porque eu ficava ali atacando, estudo, mas ele que me ensinava. Teve um dia que eu estava falando para ele sobre, porque como ele era criança, mas na linguagem dele sobre consertar coisas que a gente fez no passado, né? Pedir perdão. E aí ele falou assim, sei que você sabia, Pamela, que às vezes a gente se machuca e às vezes cicatriza, tá com a casquinha, mas a gente insiste em ficar lambendo aquela ferida e o Senhor já quer curar, mas a gente fica... Eu falei, oxe, meu filho, de onde você tirou isso? Aí ele falou, não, é porque eu assisti um filme e na hora que eu tava vendo esse filme, e agora você me ensinando, eu liguei. E é isso que muitas vezes Deus faz com a gente. Ele quer nos curar, mas a gente insiste em ficar lambendo a nossa ferida. E nesse momento eu tava num conflito, sabe? Eu falei, meu Deus, o que Deus tá fazendo? E assim, esse menino começou a incendiar, a ler Bíblia e chamar outras pessoas. Então, o Senhor assim fez muita coisa naquele Muitas lugar. vidas você ganhou para Jesus, Pamela, e também
na fase da adolescência, né? O seu grupo, eu via quando você postava as fotos, o seu grupo era de adolescentes, muitos adolescentes, Muito. sentados assistindo você a dar aula, você postava fotos. Vocês que organizavam aquela estrutura toda, vocês, como que eram os preparativos? Como funcionava lá os projetos? Então, a gente que organizava, porque assim, tinha lá, né, grupos de missionários e cada um era direcionado para cuidar de um pessoal. Então, as células que aconteciam eram lá na base onde a gente morava. E na questão de divisão de como acontecia, a gente dividia entre nós, né? E os adolescentes que participavam das células, eles também faziam algo, né? Não ficava centralizado em mim, mas eu sempre levavam para eles crescerem também. Mas, que nem quando eu fiquei lá no Crato, eu fiquei com os adolescentes, com as crianças. E aí os pastores e os outros missionários ficavam com outro grupo, né? E Uau! aí depois disso, uma outra coisa também que eu queria compartilhar foi que eu fui fazer um curso numa comunidade e esse curso era numa igreja católica. E aí, quando a pessoa vai ter esse curso, tá? Eu falei, eu quero fazer então. E aí, quando a pessoa soube que eu era, né, para eles era crente, não, eles não quiseram me deixar eu fazer. Aí a moça falou, mas por que não? Se tem vaga tal. Aí a pessoa decidiu, não, pode mandar ela fazer. E aí era um mês de curso. E eu lembro que todos os dias eu orava, eu falei, Senhor, me dá uma oportunidade de falar do Senhor para eles. E aí eu ia lá, colocava um louvor em inglês para eles não entenderem muito. As pessoas falavam, nossa, né, que coisa legal. E acontecia muitos conflitos ali naquele lugar, eu sempre buscava resolver. E tinha uma pessoa lá, um dos meninos, que quando eu olhei para ele, eu falei: esse, se Jesus pegar, ele vai ser um discípulo. E eu comecei a investir nele. E aí eu comecei a evangelizar ele, eu levava assim as coisas, e o senhor tinha me falado sobre orgulho. E eu falei: ó, lê isso aqui. Aí ele falou: nossa, meu Deus, para onde é isso? Eu falei: tá na Bíblia, eu preciso ler. E ele, eu contando para ele falou: preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. E aí ele primeiro chegou em mim falando que não precisava de igreja, porque, né, ele acreditava em Deus do jeito que ele era. Eu falei, não, leia João 15, né, que a gente precisa estar no ramo, tal, tal. E falando com ele, aí ele, tá bom. Aí ele, pô, mas a versão que eu tenho lá em casa não é muito legal. Eu falei, ó, eu posso te dar uma Bíblia, mas eu só vou te dar se você ler mesmo. Aí ele falou, não pode me dar. E ele começou a ler. Eu falei, eu vou fazer um dia lá na minha casa de pizza para convidar ele, né? O intuito era e o outro pessoal para a gente estar mais inteirado e eu ter a oportunidade de evangelizar. Eu fui, chamei ele. Ele recebeu Jesus nesse dia, ele e uma outra pessoa que era coroinha da Igreja Católica. E aí direcionei ele para um dos meninos lá, né? Porque os homens que cuida dos homens. E hoje ele se converteu, ele se batizou, ele é líder de célula e já está Uau! liderando outros homens na Uau! cidade. E o mais interessante é que no último dia desse curso, o professor do Senac, a gente fez uma festa, né? E ele falou assim: agora eu vou dar a palavra pro diretor, não é diretor da igreja, mas é um que substitui o padre, para ele trazer uma palavra para finalizar. Aí essa pessoa que substituiu o padre pegou o microfone e falou assim: hoje não vai ser eu que vou falar, hoje eu quero que a Pâmela venha trazer uma palavra e ore por nós. Uau! Menina, mas minhas pernas tremiam. Eu falei, Jesus, eu nunca imaginava que ele ia fazer isso. E naquele momento, todo mundo sentado, eu peguei o microfone e evangelizei eles, falei do amor de Deus e depois orei por eles. Eu falei, meu Deus. Então, assim, literalmente o Senhor faz aquilo que ele quer fazer. Ele só precisa de Uau! uma pessoa que se dispõe a isso. Esteja disposta, né? E você esteve sempre disposta. O que eu acho muito interessante, Pamela, é que você, na simplicidade, nos métodos mais simples de evangelização, Deus te usou. E você conquistou a geração de agora, os jovens, os adolescentes. Isso é muito bacana, porque assim, nem sempre a nossa linguagem cheia de conteúdos é o que a pessoa está precisando ouvir. Então, precisa ter pessoas iguais a você, com essa linguagem simples,
que vai lá para o sertão e abraça mesmo aquelas pessoas de lá. E eu via o amor que você tinha por elas, né? Em cada foto que você postava, as mensagens que você me mandava também por WhatsApp. Ah, falando nisso, me fala sobre como funcionava o sustento de vocês, dos projetos, como que vocês recebiam os valores para manterem, para se manter lá, né, financeiramente falando. E porque vocês precisam comer, precisam de casa, precisam. Como é que funcionava essa parte? Então, a igreja local, ela, quando a gente é enviado, a igreja ela manda uma oferta mensal para pagar, pagar aluguel, pagar água, pagar luz. Mas o nosso intuito é que o missionário ele seja totalmente autossustentável, porque quando um missionário ele se autossustenta, a gente consegue suprir outro missionário que está em outro lugar, em outra nação, ou até mesmo no Brasil. Mas além da igreja ela enviar oferta, eu recebi a oferta tanto de amigos meus, tanto da minha família, e a minha família, eles foram meus maiores mantenedores, mas assim, o Senhor literalmente ele proveu tudo, ele me surpreendeu. Quando eu fui, tipo, ainda estava recebendo seguro-desemprego, eu fui confiando nisso, né? Nossa, tô tranquila. Porque o Senhor, ele quer nos levar num lugar totalmente de dependência, que a gente depende, a gente confia muito na força do nosso braço, né? Naquele Isso, dinheiro que vai cair todo dia fixo. Mas o Senhor quer nos levar num lugar mais profundo, né? De saber que é Ele que provê tudo, porque Ele é o dono de tudo. isso Então, o mesmo. problema não tá para eu ir para a missão, não preciso ter dinheiro, eu só preciso ir. E Ele provê tudo. Amém. E aí eu fui e eu me surpreendi, porque no primeiro mês que eu fiquei lá, eu fiquei, meu Deus, mas assim, o Senhor me surpreendeu. Cada pessoa assim que mandava só os comprovantes, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, Que é muito lindo dinheiro. isso, né? É o E eu, nosso Deus mesmo que sustenta, né? Que vem com a provisão. Aquilo que nós necessitamos, Ele dá, né? e O foi muito missionário é mais. assim, quando vai por Deus, enviado por Deus, o que você necessitar, Ele vai providenciar detalhes, né? Até nos detalhes. E eu, quando eu fui assim, eu já fui preparada a passar, eu fui com aquela mente de que ia ser tudo, tipo, regrado, sabe? E Deus mudou tudo isso. Tipo assim, não é isso, porque realmente o Senhor, ele cuida de tudo e eu não senti falta, assim, de absolutamente nada. Pelo contrário, tudo aquilo que veio para mim não parou em mim, ainda que fosse direcionado para mim, foi enviado para o sustento de outras pessoas, para ajudar outras pessoas que eu sabia, que eu tinha conhecimento, para você ter relacionamento com outras pessoas, você sai para comer, né? Então assim, foi muito, muito de Deus Você assim, toda a provisão. abençoou outros ainda, né, Pamela? E É, Deus mandou para você porque sabe que você estava ali ligada no propósito, e você era fiel ao propósito, à missão, né? Me diz uma coisa que eu tenho uma curiosidade, acho que bastante gente tem também. Quando você não é ainda consagrado um missionário, mas você quer ser um voluntário de alguma missão, o que você aconselha para esses que têm esse desejo de começar, mas que não, nenhuma instituição nomeou ele ainda como missionário, né? E como começar, como se juntar a algum projeto que faz missões? Quais são as dicas que você dá, já que você teve muita experiência com isso, né? E com pessoas novas, né? bom, o primeiro passo para a gente ir, a gente sabe que todo mundo foi chamado para ser missionário, não precisa ser nomeado, né? Mas a pessoa que quer viver, quer ter essa experiência, existe várias instituições que dão essa oportunidade de você ter uma experiência de alguns dias, não só no sertão, mas também fora do Brasil. Mas se você tem esse seu coração queimando, fala com o seu pastor, né? Direciona falar com o pastor a fazer conhecido para ele esse seu desejo. E eu tenho certeza que ele conhece projetos, que ele conhece missionários que estão em algum lugar que também pode partilhar desse tempo. Que nem a igreja onde eu tô,
a gente tem esse trabalho de implantação de igreja. E quando eu fui enviada, o meu pastor ele me questionou, ele perguntou quanto tempo eu ia passar lá. Por mais que eu fui num tempo de não saber a data certa de voltar, pelo menos um período mínimo, para saber no que você enquadrar, né? Se é ser só um evangelismo, se você realmente entrar na vida de uma pessoa, cuidar, discipular. Então, se é para passar uma experiência, tem muitas instituições, né? Tem a Jocum, tem que você tem impacto de evangelismo, tem também eu conheço a MCM, que tem intensivos, que também tem escola. Então, assim, tem várias formas que você pode estar indo e aproveitando, né? Tendo essa experiência. Mas o primeiro ponto mesmo é falar com o pastor, falar com o seu pastor e abrir isso. E eu tenho certeza que é impossível que um pastor não conheça um missionário que esteja no campo. E todo missionário quer receber pessoas lá para vivenciar. Pamela não vai embora. Mulher, O que aconteceu? ligou e eu nem vi que ele estava Eu desligado. falei, meu Deus, cadê a Pamela? Ai, ai. Tudo bem, Pamela? Você estava falando, eu até me perdi aqui no que você estava falando, mas eu vou para a próxima pergunta. Me diga uma coisa, você conheceu um rapaz incrível, seu noivo, né? E você pode me contar como que foi conhecer esse rapaz que tem a mesma visão que você, é isso? Me conta. E então, eu morei um tempo no Venha Ver e a gente enviava o pessoal, os jovens, para essa escola de missões lá no Juazeiro. Porque como é próximo, né, a gente não enviava para Goiânia, enviava para Juazeiro. E aí esses jovens que a gente liderava lá no Venha Ver, conheceu ele, porque ele morava nessa base, né, missionária. E aí um dos meninos chegaram desse estudo e falou assim para mim, eu tenho uma pessoa para te apresentar. Eu falei, é? Ele falou, é. Aí ele foi lá, me mostrou, e eu falei, interessante. Mas eu não falei nada, e aí ele me adicionou, né, no Instagram, e a gente começou a conversar. E aí um dos líderes que morava lá com a gente teve o contato com ele, e aí, vamos conhecer ele, né? E a gente foi para um almoço e a gente começou a se conhecer. E foi dessa forma. E quando eu voltei do sertão, eu ainda não estava no relacionamento com ele, a gente estava só tendo amizade mesmo, se conhecendo. E aí, quando chegou aqui em São Paulo, foi quando a gente, né, decidiu entrar num relacionamento. Mas foi basicamente isso. E ele também faz missões. Fala pra gente um pouquinho do projeto dele, Pamela. Sim, ele também é missionário, né? Faz 2 anos que ele está no Juazeiro, mas ele mora em Natal. E ele é professor de jiu-jitsu. E aí, através desse esporte, ele ensina, né, as crianças o esporte. Através dele, ele estabelece o reino de Deus, evangeliza. E o intuito é porque, através das crianças, a família é alcançada. Então, atualmente, tem 2 institutos que ele serve, né, como professor, e agora ele iniciou um projeto que ele mesmo é o responsável pelo projeto. E aí, atualmente, eles têm 98 crianças que ele cuida. E, assim, o senhor tem feito muitas coisas através, né, dessa ferramenta, através da vida dele, muitas crianças sendo resgatadas, de masculinidade, feminilidade. Então, assim, está sendo bem interessante esse trabalho que o senhor tem feito através da vida dele lá no sertão. Através do esporte, É. ele utiliza isso e já evangeliza as crianças. Que bonito, né, Pamela? Deve ter um resultado muito bom. Não, sim. O resultado é assim impressionante que o senhor assim faz, sabe? Usa ele muito para cuidar, para exercer, né, um papel, até mesmo às vezes paterno sobre a vida, né, de muitas crianças que os pais acabam abandonando
pela situação financeira de ir para outro local para trabalhar e acaba não voltando e arrumando outra família. Então é muito, muito lindo assim, o que o senhor tem feito lá. Que bonito, que lindo. E quando será o casório? Provavelmente vai ser em janeiro. A gente tinha marcado para outubro, mas aí a gente mudou agora, vai ser provavelmente em janeiro, dezembro ou janeiro. Que legal. Não, imagina vocês dois juntos, como Deus vai usar e como vocês irão para as nações, porque tem a mesma visão, né? A gente vê que foi preparado por Deus, mesmo que Deus abençoe nesse propósito que Amém. vocês estão se preparando. Porque o noivado é um tempo de conhecimento, né? Um tempo de definição de muitas coisas para entrar. Olha lá, amo você, que lindo. Foi ele ali, ó. Já vi que foi ele. Fez a homenagem ao vivo, né? Ao vivo. Que Deus abençoe vocês. Estou muito feliz por você, Pamela. Estou muito feliz por tudo que Deus fez na sua vida. Eu te agradeço por você ter participado dessa live comigo. E eu tenho certeza que as pessoas que ficaram com a gente, que passaram, que deram só uma passadinha, ouviram algo que com certeza inspirou esse amor que você tem pela obra de Deus, né? E esse desejo de levar Jesus para o coração das pessoas. É muito lindo mesmo. Que Deus continue abençoando você, que abençoe o seu casamento, né? Os preparativos, que seja rápido, né? Amém. E eu estou muito feliz de conversar com você de novo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço mesmo, Kézia. Muito sua vida. Foi muito especial esse tempo de poder compartilhar. Eu sou um pouco tímida, né? Eu basicamente nem gravo vídeo. Mas Mas foi você é muito muito. especial. E Deus nos uniu por um propósito maior. E hoje, depois de 6 anos, a gente se falar de novo e eu ver tudo que Deus fez na sua vida e através de você, uau, eu fico muito feliz. Nós vamos tirar agora uma foto, um print da tela. Faz aí uma pose bem bonita para a gente poder postar depois sem os comentários. Vamos lá? Foi. Foi? Foi. Gente, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos ler os comentários aí. A carinha toda apaixonada, é verdade. Ela tá com uma cara de apaixonada. Precisa casar logo. O Agostinho Verdade. chamou de lindos. O pessoal torce muito por vocês, né, Pamela? Vocês são muito queridos. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para Pamela? Aproveite, gente, que eu já tô respondendo, viu? Alguma situação que vocês tenham curiosidade dela fazendo missões lá no sertão? Ó, pediram para você não adiar mais o casamento. Ah, tá bom. Para Pode de adiar deixar. esse casamento. Gente, muito obrigada. Obrigada por todos vocês que ficaram com a gente. Obrigada por todos os amigos que estão nos assistindo. Que Deus abençoe. Obrigada, Pam. Eu que agradeço. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau, gente. Amém. Obrigada.